Hello! Quero aqui hoje compartilhar com vocês um pouquinho da onde surgiu a Thaís, né? Algumas pessoas falaram, tá, mas você é da onde? Eu costumo brincar até que eu sou do Centro-Oeste. Assim fica mais fácil de me referir às minhas origens, já que eu sou nascida em Goiânia, que é a capital de Goiás, e eu morei a maior parte da minha vida, na verdade, em Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso. Pra quem nunca ouviu falar, Cuiabá é aquela capital quente pra caramba. Pra quem é do Rio, fala que é pior que Bangu. E essas duas cidades foi ali onde eu passei a maior parte da minha vida, né? E nesse período todo, eu me descobri artista. Originalmente era uma coisa quase que um hobby para muitas pessoas. E eu falo para muitas pessoas porque para mim sempre foi muito sério. Eu fiz então teatro dos 12 aos 19 e aos 19 anos, quando eu não vim para o Rio de Janeiro fazer artes cênicas, eu não aceitei que o teatro pudesse ser um hobby na minha vida. Daí surgiu a Thaís atriz, que lá aos 12 anos de idade começou a fazer teatro numa escola de artes de Goiânia, para quem é de Goiânia, ali no Centro Livre de Artes que tem no Parque Buriti. E o teatro sempre esteve presente na minha vida. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu morei um ano no Canadá. Lá eu tive a oportunidade de participar também da escola de teatro lá. É interessante falar isso porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente abre espaço para que o universo entregue aquilo pra gente. E quando a gente decide que a gente não quer alguma coisa, o universo de alguma maneira bloqueia aquilo de chegar até nós. Por que eu tô dizendo isso? Quando eu tinha 16 anos e eu fui pro Canadá, nesse lugar de, nossa, o quanto eu sou comprometida com o teatro, eu tava tendo a oportunidade de fazer um intercâmbio e eu estava me perguntando se eu deveria ou não ir experimentar o teatro, inclusive nesse outro lugar. Mas eu não achava que aquilo era possível. Eu pensava, poxa, eu tô indo pra estudar inglês, eu tô indo pra outras coisas aí. E aí, quando eu cheguei lá, na verdade, a gente teve um trabalho dentro da escola que chamava Job Shadowing, que seria como se fosse a sombra do trabalho. É aquela coisa que vocês já devem ter visto em filme, do filho que acompanha o trabalho do pai para poder saber como é, sabe? Ou então, como a gente já estava ali no último ano do high school, a ideia era: o que você sente que você gostaria de ser profissionalmente? Encontra um profissional dessa área e aí você vai acompanhar o trabalho dele para poder descobrir quais são as questões que ele vive na vida diária dele, daquele trabalho. E aí eu lembro que eu cheguei em casa colocando dificuldade e comentei com a minha host mother: ah, mas eu quero ser atriz. Imagina, aqui no interior dessa cidadezinha no Canadá não vai ter nenhuma atriz, nenhum ator para eu poder acompanhar. E aí ela pegou e falou assim: não tem nenhum ator ou atriz profissional, mas tem um teatro aqui na cidade. E eu posso conversar com o diretor desse teatro para você poder acompanhar o trabalho dele. Nossa, é muito, muito especial para mim lembrar disso, porque a Joy foi muito maravilhosa de ter esse movimento de querer me ajudar de forma tão generosa. Eu tava ali oferecendo empecilho e ela ali querendo realmente transformar a realidade para mim. E aí ela entrou em contato com o John e aí eu comecei a acompanhar. Era uma cidade muito pequena, era uma cidade de 600 habitantes, mas tinha um teatro, que era o teatro da região. Eu lembro que eles estavam ensaiando uma peça de final de ano e aí o John, além de ter me permitido acompanhar tudo aquilo, ele, na verdade, abriu espaço para que eu pudesse participar da peça, mesmo que eu tivesse ali naquele momento desafios com a língua. E embora a peça fosse inspirada num roteiro já pronto, ele criou um espaço ali e me colocou dentro da peça. Ele, enfim, criou um figurino para mim como se eu fosse uma boneca de pano e eu era, então, essa boneca de pano que dançava
o que queria-se que fosse aí uma representatividade da cultura brasileira. E disso, além de ter participado dessa peça, eu participei de mais 2 peças, e aí nas outras eu participei do processo na íntegra. Eu tô dizendo tudo isso, além de compartilhar aqui um pouquinho da minha história, para falar que eu achava impossível que lá no Canadá eu pudesse fazer teatro em inglês. E tanta coisa foi se abrindo para mim. Do mesmo jeito que quando eu voltei aos 19 anos e eu não vim fazer artes cênicas, eu me fechei, porque já que eu não fui, eu não sou digna, não sou merecedora, então eu não vou entrar em contato com o teatro. Ou seja, no momento eu abri inúmeras possibilidades que eu jamais poderia imaginar para minha vida. E em outro momento eu fechei possibilidades que eu não sou capaz de imaginar quantas eu fechei. Essa é a minha história, esse é o lugar da artista dentro de mim, que surgiu lá criança aos 12 anos, perpassou por toda a minha adolescência nesse desejo de poder me dedicar a isso profissionalmente. E por último, essa interrupção de abrir aí esse parêntese na minha vida dos 19 aos 27, para daí então retomar no que eu falo que foi o meu caminho de volta para a arte, já no início ali do meu mestrado, fazendo um trabalho com estudos de cultura contemporânea. E eu escolhi fazer esse caminho de volta, do mesmo jeito que eu escolhi me abrir para fazer teatro no Canadá. Então, quando a gente escolhe que a gente quer alguma coisa, a gente minimamente abre espaço para que ela possa acontecer. É claro que muitas vezes a gente precisa fazer movimentos concretos, muitas vezes a gente precisa de um planejamento, muitas vezes a gente precisa de outros lugares, mas antes até de falar em Theta Healing, antes de falar em projeto de coach, antes de falar de sessão de Theta Healing, de sessão terapêutica, é o lugar que você se permite. Porque se você não se permitir, você não vai sequer entrar em contato com uma sessão energética que pode desobstruir tanta coisa na sua vida, né? E eu vou falar em outro vídeo como que quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, exclusivamente para ser atriz, o Theta Healing apareceu na minha vida, né? Então, assim, quando a gente vai vivendo a vida no momento presente, na presença, se permitindo experiências que façam sentido pra gente e cientes daquilo que a gente gostaria que pudesse acontecer além, mas sem restringir coisas que nem sequer passaram pelo nosso pensamento ainda. Quando a gente faz esse movimento, a gente vai tirando camadas daquilo que tem verdadeiramente para expandir, para sair para fora. A gente vai abrindo portas e janelas para que as coisas possam acontecer, para que a gente possa enxergar além daquilo que a gente está aqui, com a visão tapada, com cabresto, querendo fazer no automático.